Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e estou como presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília, e esse é o nosso programa de rádio semanal da Comissão Justiça e Paz de Brasília, que vai ao ar pouco antes do programa de Dom Paulo César, aos domingos às 20 horas. Então, quero dar as boas-vindas a todos os ouvintes e a vocês também que nos acompanham pelas redes sociais. O nosso programa, ele é transmitido pelo YouTube e pelo Facebook, no @CJP Brasília, como parte das nossas ações de comunicação vinculadas à CJPDF. Eu estou hoje aqui com duas convidadas muito importantes, a Liz Trubian e a Maria Eduarda Collen, que são estudantes de Relações Internacionais, junto com a professora Raquel, que é parceira aqui do nosso programa, e elas vieram hoje aqui contar para a gente um pouco sobre um programa de extensão que se chama Balcão do Refugiado. Liz, Maria Eduarda, sejam bem-vindas. A sua saudação aos nossos ouvintes da Rádio Nova Aliança 103.3 FM e também aqueles que nos acompanham pelo YouTube no @CJP Brasília. Bom dia, gente. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, né? Poder falar um pouquinho desse projeto que está sendo uma inspiração e um aprendizado muito grande. Acredito que a Liz compartilhe da mesma experiência que eu estou tendo. Então, a gente está aqui para dividir o que aprendemos no caminho. Me conta um pouquinho mais como que funciona o programa, Liz. Você vai dar oi pro pessoal? Então, desbloqueia aí seu microfone. Assim, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Também é da mesma sensação que eu compartilho com a Maria Eduarda de estar aqui. Muito obrigada, Ana Paula, pelo convite. E vai ser um momento muito interessante de reflexão para compartilharmos aqui. Obrigada, é uma honra ter vocês aqui no programa, especialmente compartilhando sobre esse projeto tão importante. Eu queria que vocês começassem a contar um pouco mais o que que é o Balcão do Refugiado, porque a gente sabe que um dos motivos de vocês estarem aqui é que no dia 4 de dezembro, na próxima semana, que vai ser numa terça-feira, não é isso mesmo, gente? Deixa eu ver aqui, até vou ver. Não, numa quarta-feira, Quarta. perdão. Na Isso. quarta-feira vai ter uma atividade especial do Balcão do Refugiado, né? Às 3:30 da tarde, é, com um cine debate falando sobre os 30 anos do genocídio Tutsi de Ruanda. Então, um dos motivos de vocês estarem aqui hoje conversando com a gente é para fazer a divulgação desse cine debate. Mas a gente vai falar das coisas primeiro, como é o projeto, né? Primeiro as coisas primeiras. Como que é o projeto e qual que é o objetivo do projeto? Pode escolher quem que vai falar. Vai ser a Liz? Então tá bom, Liz. Acho que a gente vai se complementando, então. Tá Cada um bom. tem um ponto. Bom, o projeto Balcão do Refugiado, ele, assim, nasce de uma realmente de uma vontade de colocar a mão na massa, de sair da nossa concha, da teoria das relações internacionais e realmente ver tudo aquilo que está acontecendo na realidade, na prática. Então, nós temos várias vertentes, nós temos pessoas que estão sendo realocadas para São Sebastião, outras para pessoas que estão indo para a Casa Bom Samaritano, e todas essas visando pessoas em situações de vulnerabilidade social, principalmente imigrantes e refugiados, de várias nacionalidades. Então, a professora Raquel Boing, ela está na liderança de tudo isso e está direcionando muito bem os extensionistas para cada uma dessas vertentes, que vai desde a parte jurídica até a parte, por exemplo, doações de alimentos, doações de vestiário, cuidados com crianças, cuidados recreativos. É um projeto muito lindo e muito abrangente que ele abarca a vida de cada uma dessas pessoas de uma maneira muito holística, de uma maneira muito completa. Se a gente quiser compartilhar comigo alguma coisinha. Não, só complementar para poder, acho que, trazer um contexto. Nós duas somos estudantes do CEUB, né, que é o Centro Universitário aqui de Brasília. E o curso de Relações Internacionais, ele é pequenininho, mas ele é muito querido. E a gente divide também muitas coisas com o pessoal de direito. A Liz, inclusive, fez durante muito tempo direito e réu ao mesmo tempo.
E o balcão, ele é o primeiro projeto que a gente fala, esse é um projeto de réu, mais voltado assim para as nossas práticas, até porque é um curso novo que ainda está crescendo e aprendendo muito para onde ir. E nesse sentido, foi um abraço que os estudantes receberam na faculdade, porque qual que é o objetivo de um projeto de extensão? É a gente sair, como a Alice disse, da teoria para a prática, mas também alcançar a comunidade, né? E a gente pensa muitas vezes sobre direitos humanos e esquece sobre essas pessoas que são migrantes e refugiadas, que estão deslocadas de casa, fora de uma realidade cultural, que as abrace. São diversos desafios, né? As pessoas estão em uma situação de vulnerabilidade, a verdade é essa. Muito vulnerável. Então, o balcão, ele tem três eixos. Nós duas estamos no mesmo, se não me engano, a Liz não participa de nenhum outro, mas a gente está atuando na Casa Bom Samaritano, que fica ali no Lago Sul, que acolhe essas pessoas que geralmente estão num processo de interiorização, saem de Roraima, ali na fronteira com a Venezuela, que é o público maior que a gente tem de refugiados. Aqui no Brasil não são os únicos, mas é o contexto, né? E acolhe essas pessoas, dá abrigo ali por um prazo de 3 meses, que é o processo, que é o tempo que eles têm para poder se integrando a comunidade. E tem outros também, né? Tem a DPU, que é essa parte mais jurídica, que, se não me engano, os estudantes de direito aí teriam mais propriedade para poder falar. Eles é, ajudam muito na questão de acesso aos direitos dessas pessoas, porque muitas vezes elas chegam aqui e não sabem direito a que elas têm, como acessar essas coisas. Então, muitas dúvidas jurídicas. E eu sei que tem mais essa frente também. E o pessoal de São Sebastião, que também faz um projeto lindo. Eu tive a oportunidade de ir uma vez lá, na ação de Dia das Crianças. E, bem, outro público também que eu acho que é importante a gente falar que tem uma atenção especial são mulheres, né? Que é essa grande força que a gente tem dentro da sociedade, não só brasileira, como tantas outras, né? Que são mães, muitas vezes tentando, né, lidar, se realocar no novo país e cuidar desses filhos. Então. O projeto que a gente vai fazer aqui agora, dia 4 é só um dessa agenda enorme que tem pra lá frente. Mas se vocês forem no Instagram da casa, vão ver o projetozinho de bordado, de artesanato que tem com as mulheres venezuelanas também, numa frente mais de empreendedorismo. Nossa, tem várias ações que o Balcão tá fazendo que são realmente impactantes, eu acho que essa é a palavra. A Casa Bom Samaritano realmente é um exemplo, né, da CNBB. Acho que também tem uma relação muito intensa com as iniciativas da Igreja Católica e acho importante que os nossos ouvintes, que são católicos principalmente, não somente, mas são católicos principalmente, acompanharem essas iniciativas de acolhimento aos refugiados e aos migrantes, né? A gente sabe que já tem alguns anos que a Casa Bom Samaritano recebe esses imigrantes e refugiados. Acho que começou por volta de 2020, 2021. E é importante as pessoas saberem que também é uma iniciativa que está em alinhamento com aqueles pedidos do Papa Francisco, né? De apoio às pessoas que agora estão passando por situações de vulnerabilidade relacionadas ao processo de justamente de migração forçada, né? Quando a gente fala que as pessoas são migrantes forçados, a gente está falando de pessoas que estão em uma situação muito vulnerável e que essa ajuda ela é fundamental para que elas possam mudar, né, de situação, de uma situação de total vulnerabilidade para uma estruturação de vida num novo país. Mas eu queria saber de vocês, assim, me parece talvez que o principal foco do programa de hoje seria a gente contar para as pessoas como que outros alunos podem se juntar a esses programas de extensão. A extensão, para quem não tem muita familiaridade, a extensão universitária, são projetos de inserção da universidade dentro da comunidade, dentro da sociedade. Então, é um contato mais próximo, tanto em nível de pesquisa, como em nível de fato de atuação como profissional, que faz com que os alunos tenham esse contato durante a graduação ainda, com os temas relevantes para a sociedade, com situações que estão presentes na sociedade e eles, como profissionais, no futuro, poderão atuar.
E nesse sentido, eu acho o projeto super interessante, porque realmente são populações muito vulneráveis e que precisam de uma atenção especial. Se alguém quiser se juntar a esse programa, como que pode, de fato, se inscrever para fazer parte desse programa de extensão? Tem alguma forma de ficar mais próximo do projeto? Eu acho que assim, no CEUB, pelo menos, a gente tem um edital, né? No início ali do semestre sai a coordenação de todos os cursos da faculdade, porque são vários, né? A gente está falando aqui do balcão, mas tem a clínica de direitos humanos, e além também para os outros cursos, o pessoal de medicina, etc. Mas sai um edital divulgando ali quais são as etapas do processo, geralmente é uma entrevista. Só que eu acredito que isso é particular de cada universidade. E o que eu acho interessante é cada um buscar, conversar com a coordenação da sua universidade, do seu curso, perguntar quais são as frentes e vamos dizer, ah, Duda, não tem na minha faculdade, o que eu acho muito difícil, porque isso é um dos princípios, é, da universidade no Brasil, né? Mas se não tiver, gente, eu acho incrível você chegar num professor e falar, eu tô com uma ideia. Eu acho que a gente pode colocar em prática, vamos montar, estruturar um projeto, levar para coordenação e ir para frente mesmo, assim, pelo menos quando a gente está nesse espaço seguro que é a universidade, é muito mais fácil de você sair um pouco fora da caixinha e pensar em soluções e propostas. Não sei se a Liz vai querer complementar com alguma coisa. Não, com certeza. E assim, nós vemos ali na Casa Bom Samaritano, que é onde nós atuamos, a frente na qual nós atuamos, nós temos estudantes da UNB que se voluntariaram realmente por face aberta mesmo, sem um programa afiliado, sem a universidade Sim. mediar essa parceria. Então, eles chegaram ali na casa e falaram, olha, estou oferecendo meus serviços como voluntário, e assim foi. Então, acho que é mais isso também, às vezes, se não, a universidade ela não fizer essa mediação, talvez só dar a cara a tapa É, mesmo, não, exatamente. e as Porque, pessoas... E se a sim, vai pessoa é um ser refugiado? E se a pessoa é um refugiado, como é que faz para chegar próximo do programa? de ser acolhido ou de atuar De também ser ali? acolhido, de ser acolhido. Se a É pessoa que é acolhido. refugiado está ouvindo o nosso programa, a gente fala até devagarinho, né, para agora nessa parte, para eles poderem compreender melhor, porque a maioria dos refugiados são de língua hispânica, né, são venezuelanos. Então, vamos falar devagarinho para quem estiver ouvindo o nosso programa na Rádio Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM, possa saber como chegar até vocês. Perfeito. Bom, a Casa Bom Samaritano, ela passa por um processo de triagem, a priori, para que os imigrantes eles sejam acolhidos. Então, saindo lá de Roraima, nós temos uma triagem, não falando o nome da casa, mas é assim como eles nos informaram. Os imigrantes eles passam por essa triagem e são escolhidos para a Casa Bom Samaritano e são redistribuídos pelo Brasil. Então, para chegar na Casa Bom Samaritano, né, o imigrante não passou por esse processo de triagem, a casa ela acaba não aceitando, porque nós temos que ter esse processo a priori. Então, o que acontece é que esses imigrantes eles são redistribuídos em outros centros de acolhimento em Brasília, se for o caso de chegar em Brasília. Mas a Casa Bom Samaritano é uma questão um pouco mais complicada, um pouco mais complexa de ser admitido. Você quer falar alguma coisa? É, não, é porque é um programa, né, filiado, se não me engano, com a Acnur. Então, esse processo de triagem é o que a gente chama da interiorização mesmo. Então, passa por vários, abrigos, essa é a palavra. Primeiro ali na fronteira e depois intermediário, até chegar ali. Até porque Brasília é centro do país, então a gente está bem aqui no meiozinho. E existem outros vários abrigos que as pessoas podem ser direcionadas. Eu sei que a Casa Bom Samaritana ela tem alguns critérios ali para selecionar as famílias. Geralmente, se não me engano, são famílias com um determinado número de crianças. Eu sei que dá prioridade para quem tem filhos, que muitas vezes tem mais dificuldade de encontrar abrigo, né? Então a gente escolhe essas pessoas. A gente, como a Liz disse, a gente não tá falando pela casa, mas é como passar a informação. Pessoas com deficiência, então tem esses mini critérios, não que se você não faz parte, não tá dentro desses critérios, não vai ser abrigado, mas é porque existem outros abrigos, né?
Mas se também já está aqui em Brasília, quer saber um pouco mais sobre o projeto e tiver como pesquisar nas redes sociais, vocês vão ver que o trabalho da DPU, acredito que pode ser o que mais vai interessar, que é onde a gente explica e tenta dar mais acessibilidade aos direitos que o governo brasileiro já dispõe para essas pessoas, né? Então é um trabalho muito informativo de acessibilidade mesmo. Então, buscando ali, se não me engano, a gente tá, né, um spoiler, mas agora nesse final de ano tá produzindo alguns materiais, informativos sobre tudo isso que eu acabei de falar, mas com detalhes e vamos divulgar no Instagram. E se puderem, se não me engano, é arroba Balcão do Refugiado. E aí é uma das possibilidades mesmo. A gente sabe que aqui em Brasília tem vários, também, assim, vários programas que acolhem os migrantes, né? Também porque o governo federal, a sede está aqui, e aí temos os programas específicos do governo federal. A própria Acnur tem um escritório aqui, né? Que é o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados. E recentemente, em outubro, agora eu queria aproveitar, mandar um abraço para a irmã Rosita, que a irmã Rosita foi a segunda brasileira a receber do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. A primeira pessoa a receber foi Dom Paulo Evaristo Arnes, em 1985. A irmã Rosita foi agraciada no dia 14 de outubro do mês passado com o Prêmio Nansen de 2024, que é um dos maiores reconhecimentos da atuação, né, em defesa dos direitos dos refugiados. Justamente o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados faz esse reconhecimento. Então, para o Brasil, é uma grande honra que a irmã Rosita tenha recebido esse prêmio. Deixo aqui o nosso abraço da Comissão Justiça e Paz para a irmã Rosita. E a irmã Rosita foi quem realmente trabalhou para que a Casa Bom Samaritano, né, que a irmã Rosita é a diretora do Instituto de Migrações e Direitos Humanos, a irmã Rosita Milese. Ela trabalhou para que a Casa Bom Samaritano fosse direcionada para o acolhimento desses migrantes vindos da Venezuela. E eu sei que existe também uma parceria com a Caritas Diocesana, né? Eu vou dar outro abraço também para o Paulinho, que é nosso grande amigo. Nós sempre fazemos a ação de Natal junto com o pessoal da Caritas, damos a nossa contribuição. Já vou preparando aí o pessoal que está ouvindo a gente pela rádio, que a gente faz a divulgação do Pix, do pessoal da Caritas Arquidiocesana, para que nesse momento do Natal a gente possa fazer uma grande ação realmente de caridade, de suporte para essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, assim, tem muitas iniciativas acontecendo ao mesmo tempo, né? E é bom a gente falar o nome dessas pessoas que se dedicam a pessoas tão vulneráveis e mandar o nosso abraço aqui pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, pelos canais do arroba CJP Brasília, YouTube e Facebook, para quem está aí diariamente trabalhando com essas populações. Meninas, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre justamente a atividade do Cine Debate, né? Porque a questão do genocídio Tutsi de Ruanda foi algo muito marcante e foi um dos processos que reiniciou o debate sobre conflitos interraciais, né? Dentro dos países africanos, resultados também da colonização e do discurso de ódio. E aí, vai ser semana que vem, no dia 4, como a gente colocou, que é quarta-feira, 4 de dezembro, às 15h30. Lá vai ser no Uniceub, não é isso, gente? Vocês pudessem falar assim, ó, vai ser na sala 3018, 3018 do bloco 3, às 15h30. Vocês puderem contar para a gente como que vai ser esse cine debate e por que que vocês escolheram esse tema, por favor, contem para a gente um pouco mais sobre essa atividade. É só para dizer também que vai ser no campus da Asa Norte, porque no seu também tem Taguatinga, então para não deixar dúvidas, como disse, quarta-feira, dia 4, 3h30, sala 3018. Bem, a ideia, na verdade, ela surgiu da professora Raquel Boing, que está aí à frente. A gente já fez um cine debate antes,
E foi muito produtivo. Eu participei, na época eu não fazia parte do balcão, mas eu procurei porque eu sempre achei interessante essas atividades diferentes, que ao mesmo tempo não é uma palestra em que o aluno só escuta. A proposta é ser mais interativa, ter a participação dos alunos. Eu acho que isso é onde está a riqueza da experiência. E aí ela veio com esse tema porque esse ano completa 30 anos desse genocídio, que é uma data muito marcante, né? Quando se fala principalmente sobre relações internacionais e tudo que a gente pode aprender com a história. E o filme, quando a gente pensa nesse marco, nesse acontecimento, tem o Hotel Ruanda, que é um filme que as pessoas conhecem, né? Todo mundo já ouviu falar. A professora veio com a proposta do Abril Sangrento, que eu ainda não assisti. Tô tentada a assistir antes do debate para pegar um spoilerzinho, mas eu tô me segurando. Mas tem, pelo que eu já li na sinopse, que a gente está preparando as coisas, então alguma coisinha a gente procura, né? É, é um drama histórico mesmo que trata a realidade de um general, um militar, não lembro agora qual que é o cargo dele, e ele entra num conflito entre proteger a própria família, que faz parte dessa etnia Tutsi, porque é um contexto, né? São duas etnias, se tiver mais alguma e eu estiver errada, peço perdão, mas são duas etnias, os Tutsis e os Hutus, né? Os Hutus são maioria, e aí os Tutsis são minorias, tanto quantitativamente quanto nas questões sociais que implicam. E o governo Hutu, né, Hutu, que proporciona esse genocídio, então o general ele tá nessa situação entre proteger a família, a esposa e os filhos que são Tutsis e toda a pressão social por fora, colegas que apoiam o governo. E aí o conflito do filme também é sobre decisões individuais, o impacto ali de se reconstruir uma vida depois, que é algo que eu acho que a gente tem que pensar. Depois de tudo que aconteceu, como que essa sociedade continua caminhando, né? Tem essa resiliência. Talvez seja um pouco da reflexão que a gente espera trazer com esse debate. Se a Alice quiser falar mais alguma coisinha. Eu acho que também é importante salientar, antes de qualquer coisa, que o debate está aberto à comunidade também, então não só Sim. alunos podem participar, Todos não convidados. são convidados. E essa questão, porque esse ano a professora Raquel, ela tomou a frente de falarmos sobre os 30 anos do genocídio de Ruanda, da comunidade Tutsi de Ruanda, justamente em prol da discussão da memória histórica em relação ao genocídio e ao que isso implica. Então, com esse debate, nós estamos tentando promover aí a articulação de algumas participações importantes na sociedade civil e também do alto escalão, vamos dizer assim, ainda não vamos deixar, não vamos falar até que seja confirmado, mas estamos talvez tentando conciliar a participação do terceiro secretário de Ruanda. Então, vai ser um debate muito produtivo em relação justamente à memória histórica e à preservação da verdade, protegendo contra uma negação que, infelizmente, ainda é muito propagada na comunidade internacional. Então, evitar essa distorção dos fatos. E no caso do genocídio de Ruanda, que há justamente esse esforço de revisionismo, de negação, e que minimizam ou então que relativizam os fatos que realmente aconteceram. Então, essa discussão, ela visa justamente preservar esse registro histórico, que ele é essencial para combater essas ideologias, essas narrativas falaciosas, e justamente prevenir uma repetição do que aconteceu e também garantir uma consciência internacional, garantir a educação, garantir que as pessoas elas sejam conscientes daquilo que estão falando, para que, né, evitemos o preconceito, evitemos justamente o negacionismo e uma forma de também, né, de muito basilarmente, mas homenagear as vítimas desse conflito, uma vez que a memória histórica ela garante que essas vidas perdidas elas não sejam esquecidas, apesar de terem sido perdidas. Então, essa tentativa de memorizar eventos como o genocídio em Ruanda é uma forma de dignificar
essas vítimas e os seus familiares, principalmente, além de oferecer um espaço de luto coletivo. Então, é uma maneira da sociedade civil como um todo ela se unir em prol de uma causa que ela, assim, ela vai além, de além-mar, atravessa fronteiras, mas que impacta a sociedade como um todo. Então, a nossa tentativa quanto a esse debate, ele vai muito além de apenas estar ali, assistir o filme até Ruanda, ou então abrir o sangrento, comer uma pipoca. Vai ser uma coisa que realmente vai unir a sociedade civil em uma memória, uma reflexão sobre a memória histórica do que aconteceu. É sensibilizar mesmo, né? Ok. Porque, como a gente falou, a questão do colonialismo, a gente tem dentro da história coisas muito partilhadas, né? Países que foram colonizados, né? Tem marcas muito grandes que ainda não superamos. No Brasil mesmo, a gente tem até mesmo debate racial, é muito recente. A gente pensa, quando fala assim, história, parece que é uma coisa que aconteceu há muitos, muitos, muitos anos, mas dentro de uma linha histórica, foi ontem. Foi ontem, isso ainda afeta as pessoas. E sempre vai afetar. São marcas realmente profundas. Então, o que a gente pode aprender com isso, né? Essa tentativa de sensibilizar, não só para refletir, mas também para evitar que isso aconteça. Não negar, não fingir que foi. Porque, inclusive, um dado, né? Foram 800 mil pessoas que foram assassinadas nesse genocídio em 100 dias. Isso é grande para um país como o Brasil, que tem 200 milhões de habitantes, que é extenso. Ruanda, que é um pouco menor, assim, imagina o tanto, seus familiares. E às vezes a gente precisa se trazer um pouco mais para perto do debate. Talvez essa seja a proposta de um filme, de algo que é mais visual, que tem um pouco mais de drama, não para romantizar o sofrimento, mas sim para a gente conseguir ver. Às vezes num livro, num algo que a gente vê ali num livro de história, não tem tanto impacto. E por isso a proposta mesmo desse debate. Eu vou fazer uma conexão aqui, vou fazer assim uma breve descrição, né? Qual a nossa relação com a Igreja Católica, né? O genocídio em Ruanda, ele dizimou cerca de um terço da população do país, né? E foi perpetrado em 1994 pela maioria Hutu contra a minoria Tutsi. E nessa ocasião, as igrejas, elas se tornaram palco desses massacres, né? Quando os Tutsis buscavam refúgio nas igrejas, muitas vezes os combatentes Hutus, né, são pessoas da mesma nacionalidade, então era uma guerra civil, era um conflito étnico de fato. Então, a Igreja Católica, e já em 2000, né, no Papa João Paulo II, pediu perdão pelo que aconteceu, né, durante o genocídio em Ruanda, indicando claramente que a posição da igreja, dos sacerdotes naquele momento, deveria ter sido de apaziguar os ânimos, né? E muitos desses sacerdotes traíram sua missão evangélica participando desses processos de ódio e violência. E o Papa Francisco, também em 2017, reconheceu esse erro da igreja, pediu perdão pelo papel da igreja no genocídio em Ruanda, e teve uma nota formal do Vaticano, uma reunião também com o presidente ruandês da época, Paul Kagame, e a igreja reconheceu mais uma vez, né, o seu papel durante esse processo do genocídio. Acho que uma coisa importante da gente dizer, se tratando de uma rádio católica, é que não é necessariamente o erro que as pessoas cometeram ao longo do tempo que se torna marcante, mas como você percebe esse erro, você trabalha depois para superar esse erro, né? Então, reconhecer a igreja hoje tem inúmeras atividades, tanto de abrigo a refugiados, a gente tem exemplos como as irmãs missionárias de Madre Teresa, que ativamente trabalham para acolher esses refugiados, a Caritas aqui no Brasil, o próprio projeto que está relacionado à Casa Bom Samaritano da CNBB. Então, o mais importante é justamente você continuar
buscando, né, participar dentro de uma missão evangélica. Infelizmente, meninas, o nosso programa está chegando ao final. Para vocês que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança, eu deixo agora a mensagem da nossa querida biblióloga Simone Furquim, que vai fazer um comentário ao Evangelho, como todas as semanas, a Simone gentilmente compartilha uma reflexão sobre o Evangelho semanal. Vou reiterar agora o convite a todos e todas a participarem do Cine Debate, que vai acontecer no Uniceub da Asa Norte, a apresentação do filme Abril Sangrento, com um debate sobre 30 anos do genocídio Tutsi de Ruanda, como parte do projeto Balcão do Refugiado. Vai ser dia 4 de dezembro, na quarta-feira, às 15h30, na sala 3018 do Bloco 3, do Uniceub da Asa Norte. Hoje eu tive o prazer de entrevistar a Liz Trubian e Maria Eduarda Collen. A sua despedida para os nossos ouvintes da Rádio Nova Aliança. Muito obrigada, gente, pelo espaço para poder falar um pouquinho sobre a extensão universitária e sobre esse debate que a gente está tentando trazer. Só queria repetir essas últimas palavras suas, Ana. Não é só sobre você reconhecer o erro, mas também pensar em o que fazer, né? O depois, em como a gente vai ter essa resiliência, reconstruir a história. Sempre tem oportunidade pela frente da gente fazer o bem e procurar reparar e aprender com isso, né? Então, muito obrigada. O convite está aí para todo mundo que quiser participar. Passo para a Liz. Bom, muito obrigada, Ana, mais uma vez. Obrigada a todo mundo que tirou um tempinho para ouvir, para nos ouvir. É uma satisfação imensa repassar tudo que a gente está aprendendo para a comunidade, para a sociedade civil. E nós aguardamos vocês no Cine Debate, no dia 4. Vai ser um momento de muita reflexão, de muito aprendizado. E, bom, espero que todos tenham uma semana maravilhosa. E agradeço mais uma vez. Obrigada, então, pela participação de vocês. Aqui lembrando que a Comissão Justiça e Paz de Brasília tem como uma das um dos seus elementos fundacionais justamente propagar a paz e a justiça, né? Nosso carisma comunicacional. Então, aproveito aqui a oportunidade para desejar a todos os ouvintes da Rádio Nova Aliança 103.3 FM uma semana repleta de justiça e paz e que a gente possa seguir agora se preparando em direção ao advento, ao período do advento, construindo realmente esse espaço, né, de transformação. Aproveito também para lembrar os ouvintes que nós temos diálogos de justiça e paz no Centro Cultural de Brasília, na 601 Norte, no dia 2 de dezembro. Esse programa vai ao ar no domingo, então na segunda-feira, dia 2 de dezembro, às 19 horas. Nós estaremos, então, portanto, inaugurando o mês dos direitos humanos. No dia 10 de dezembro é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Nós estaremos inaugurando o mês dos direitos humanos, trazendo uma temática importante sobre a construção de justiça e paz na América Latina. Vai ser o lançamento da Agenda Latino-Americana, que é uma agenda que traz a cada dia inspirações, e a desse ano é justamente sobre a construção da cultura de paz. Convido a todos e todas a estarem presentes no Centro Cultural de Brasília, 601 Norte, no dia 2 de dezembro, às 19 horas, para mais um diálogo de justiça e paz. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, na próxima semana, domingo às 20 horas, pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM. Olá, ouvintes! A leitura de hoje é Mateus capítulo 4, 18 a 22. O texto relata que Jesus caminhava pelo mar da Galileia, aproximou-se dos pescadores e viu seus afazeres lançando e consertando redes. Então Jesus os chama para fazer parte de seu seguimento. Segundo o evangelista, foi Simão Pedro, André, Tiago e João, os primeiros discípulos de Jesus. O texto vai dizer que Jesus se aproximou e viu. O que Jesus viu? Naquele tempo, os pescadores viviam à margem da sociedade e da religião, pois eram explorados por pesados tributos para sustentar o império.
o governo local, o exército, a corte. Eles eram considerados impuros e excluídos da religião por não conseguir cumprir com todas as obrigações doutrinais exigidas pelo judaísmo. Importante observar que o texto repete a palavra rede por 3 vezes. Este é um recurso literário do judaísmo daquele tempo. É uma chave de leitura que abre para uma compreensão. O que significa lançar a rede ao mar? Do mar vinha o seu sustento, mas era muito escasso, pois o governo de Roma exigia pesados tributos. E no imaginário judaico, o mar é símbolo do medo e do perigo, pois pelo mar chegava legião de soldados do exército romano. O que significa consertar suas redes? Numa linguagem poética, podemos interpretar que Jesus viu que aquelas pessoas estavam presas em suas redes de problemas, seja econômico, religioso, social. No Evangelho de Lucas, esta mesma narrativa tem um detalhe, dizendo que Jesus os acalmou, dizendo: "Não tenhais medo, doravante serás pescadores de homens." Com a presença e com a palavra de Jesus, os primeiros discípulos se libertaram imediatamente de suas redes e o seguiram. O texto nos provoca a refletir sobre em que rede estamos presos e que nos impedem de seguir o Jesus narrado pelos evangelistas. Infelizmente, muitas redes sociais que participamos pela internet tornaram-se exemplos de veículos de pregação sobre um Jesus que não condiz com os evangelhos. Interpretam o evangelho e a Bíblia para legitimar o assassinato de pessoas, a invasão de territórios, o exclusivismo religioso e tantas outras violências. Muitos de nós estamos presas a esse emaranhado de redes de desinformações e de fake news. Mas a leitura de hoje nos provoca a largar essas redes e também fazer parte do segmento de Jesus de Nazaré, bem como de sermos pescadores, resgatadores de pessoas, todas elas que estão sofrendo neste mundo de variadas violências. Como seguir Jesus? Os 4 evangelhos nos ensinam. Veremos que Jesus inicia a sua vida pública percorrendo a região mais sofrida, empobrecida e marginalizada. Veremos Jesus acolhendo a todos e todas e mostrando um Deus misericordioso e não um Deus dos exércitos que pega em arma, que manda matar. Jesus mostra Deus como um papai e mostrava que o projeto de Deus estava preocupado com a vida e dignidade de vida das pessoas, sobretudo das marginalizadas pela religião e sociedade, os pobres, os órfãos, as viúvas, os doentes, os considerados impuros. Jesus nos chama a formar outras redes, redes de comunidades de iguais, redes de solidariedade que, em comum união, trabalha para vários tipos de evangelização, para construir um mundo melhor. Jesus convida a sermos pescadores de homens e mulheres. Amém. Justiça e paz se abraçarão.
Jesus Cristo.